Deus. É. Então beleza, o que ele passou na última aula aí foi if. Ele colocou if dentro de if. Então, deixa eu só ver aqui um exemplo. Deixa eu pensar. Vou fazer um exemplo de montanha russa aqui. Vou colocar uma variável chamada idade, que vai ser int input. Insira sua idade. E aqui eu vou colocar a altura. Float. Opa. E Shaula. Acabamos Oi, de. gente. Acabamos E de aí, começar. Sal? Acabou de começar. Perdeu nada não. A gente vai falar Nossa. basicamente. Revisar o que o Maurício falou na última aula. Que é. Ele basicamente colocou if dentro de if. Então não é nada muito novo. Então beleza. Vou fazer aqui um exemplo de parque de diversão. Onde. Pra ir numa montanha russa. Vou colocar aqui em comentado montanha russa. Para você entrar, você precisa ter mais do que. 1,62 m. Então, começar pela idade. Mais do que 10 anos e mais do que 1,60. Acho que 1,60 é muito, hein? Acho que 1,50. 1,50, tá bom. E. Beleza, deixa eu pensar aqui. Caso menor de 10 anos precisa de acompanhante. E o acompanhante precisa ter mais de. WhatsApp. A de 1,50 m, que não adianta ser um anão também. Aí, beleza. Então a gente vai codar isso aqui. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Vamos verificar. Né, o usuário vai entrar ali com. Vou jogar isso aqui pra cima pra ficar melhor. Então o usuário ele vai entrar com os coisas dele, os dados, no caso a idade e a altura, e a gente vai começar verificando. Se a idade dele for maior ou igual a 10, ele vai poder entrar na montanha russa pela idade, mas a gente não sabe pela altura. Então vamos colocar aqui dentro. Se a idade dele for maior ou igual a 10, ele pode entrar na montanha russa. Então, ok. Mas eu tenho que também verificar a altura. Então, vou colocar aqui dentro, altura maior ou igual a 1,50. Então, ó, colocando um if dentro do outro. E como é que a gente define que está dentro? Pelo esse espaçamento aqui, ó, da margem esquerda. É chamado de Hum, indentação. É como se fossem as chaves das outras linguagens de programação. isso aqui. Então, tipo, se eu tirar o espaçamento, é um if do lado do outro, não tem nenhuma relação. Agora, se eu identar, apertar a tecla Tab, ele identa, aí tá um dentro Pode, do outro. pode pá, eu fiz agora o teste, apertando Enter sem com os dois pontos. Quando ele tá com os dois pontos, o abre, ele já cai direto Já cai direto nesse dentro bloco. Nesse da indentação. bloquinho. Aí, então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui dentro, se a altura for maior ou igual a 1,50 ele tiver mais do que 10 anos, tiver 10 ou mais, ele vai poder entrar na montanha russa. Então vou aqui dar um print. Pode andar na montanha russa. Ok, mas e se ele não tiver? Então eu vou dar uma recuada. Ele estava aqui na frente, dentro do segundo if. Então eu vou recuar, porque eu quero sair dele, e colocar aqui else. Que é caso ele não tenha 1,50 m. Caso ele não tenha 1,50 m, ele vai precisar de acompanhante. Então vou colocar aqui. Print. Na verdade, ele não tem 1,50 m, ele não pode, no caso. É que eu esqueci, né? Tipo, se o moleque tiver mais que 10 anos e não tiver 1,50 m, não tem algo que bata aqui. Eu esqueci de colocar uma condição assim. Relaxa. Mas deixa, tirar esse bagulho aqui do acompanhante.
só deixar assim mesmo, daria pra fazer isso aqui com um if só, mas vou mostrar como é que faz com dois só pra por desencargo de consciência. Sim, sim, sim. Então, não pode andar na montanha russa por ser menor que 1,5 metros. Não tem a altura necessária. Exatamente. Aí, beleza. Só que e se ele não tiver nem a idade? Então eu posso vir aqui e colocar um print falando que ele não pode andar na montanha russa por ser menor que 10 anos. Muito novo. Aí tu coloca um else também pra fechar esse buraco, né? Sim, no caso já tá fechado aqui, ó. Sim. A gente vê pela indentação aqui. Pode Então, falar, tem uma linhazinha. Aqui eu consigo ver. um vertical aqui, ó. Uhum. Pode falar. No Rapid tem uma linhazinha indicando os blocos. Acho que fica mais fácil. O Replit ele tem uns bagulho daorinha assim, eu lembro quando eu usava. Então vou rodar aqui, ó. Minha idade, eu tenho 12. E altura eu tenho 1,60. Então, ó, pode entrar na montanha russa. Beleza, eu vou rodar de novo. Dessa vez eu vou falar que eu tenho 12, porém 1,49. Ó, eu não posso andar na montanha russa por ser menor que 1,50 m. Beleza, e no último teste eu tenho 9. E ó, ele até pede minha altura, mas nem precisaria pedir, porque eu automaticamente já não posso andar por ser menor. Uhum. Mas vou colocar aqui, só por desencargo, vou colocar 1,60. Não pode andar na montanha russa por ser menor que 10 anos. Então isso aqui é basicamente o resumo das aulas do Maurício, é if dentro de if. E tipo, não tem limite pra isso. A gente pode tacar quantos if quiser. Tem uma imagem que eu coloquei nos meus status que eu fiz mais ou menos isso aqui, ó. É lógico que não tem sentido nenhum, eu só fiz brincando. Mas eu achei interessante a nojeira que é o Python. Eu fiz isso aqui. Essa escadinha aqui. Ah, não. Isso aí é sacanagem. Aí eu fiz isso aqui, ó. Print. Isso aí é o equilíbrio. Inferno. Caraca, velho. Aí ele imprime. Fiz isso aí só pra brincar mesmo. Eu nunca me lembro o nome do professor. Maurício. Maurício. Eu ia falar Marcel. O Maurício ele tinha falado também, ele chegou a comentar no slide lá é meio que a junção desses dois, O Elif. Elifes. Ele falou do Elif? Ele chegou a mostrar, mas falou do jeito dele. Então, o Elif, porque que acontece? Quando a gente faz os if e os else, o que acontece? A gente define um bloco de condição. O if, ele inicia o bloco. A gente não é obrigado a fechar o bloco, mas a gente é obrigado a iniciar. O if, então, ele inicia o bloco, e o else, ele fecha. Só que o que acontece? Num bloco, às vezes pode acontecer da gente verificar se algumas condições são verdadeiras, porém a gente só quer que uma delas seja executada. Então, é que eu não tenho nenhum exemplo agora pra pensar. Deixa eu ver aqui o chat GPT, se ele me dá alguma coisa. Código Python mostrando a diferença de usar e não usar elif. If, elif, else. Ah, perfeito, nossa. Tá. Aqui, ó. Usando o elif, eu vou primeiro fazer 100. Vou pegar o de baixo aqui. Ó, eu vou rodar esse código aqui, ó. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa idade que é igual a 18. E ele vai primeiro verificar. 18 é menor que 18? Se for, ele vai falar que eu sou menor de idade. Se 18 for igual a 18, ele vai falar que eu tenho exatamente 18 anos. E se 18 for maior que o 18, se idade for maior que 18, ele vai falar que eu sou maior de idade. Esse código aqui ele vai dar só um coisa. Tá, eu achei que ele ia fazer outra coisa. Calma aí. Não, então aqui. É só tu colocar um input no lugar de definir. Não, pior que tipo, não é isso, cara. É basicamente.
O elif, ele evita que vários ifs sejam executados. Deixa eu pensar aqui que eu vou falar pra ele. Código Python mostrando a diferença no elif para evitar que múltiplos if sejam acionados. Deixa eu só testar isso aqui. Tá. O GPT não tá me entendendo. Mas basicamente o que acontece? A gente inicia, né, o if, a gente finaliza, que não é obrigatório com else. Só que o que acontece? Se a gente tiver vários ifs, significa que a gente tá abrindo vários e tipo não tá fechando. O else ele só vai servir pro último if que a gente criar. Esses aqui vão estar abertos. E o que acontece? A gente pode ter condições que tipo elas podem ser verdadeiras em mais de um. É uma ocasião, né, bem rara de acontecer, mas já aconteceu comigo, onde eu queria que só um if executasse, porém como a condição era verdadeira em mais de um, ele acaba executando vários, vários. E tipo, isso aí dá pra, eu não sabia, né, como contornar, mas dá pra contornar com o elif. O elif, ele faz parte do bloco do if, ele é tipo entre o else e o if. Então a gente vai colocando elif no meio, em vez de colocar outros ifs. Por quê? Porque ele vai verificar se um if é verdade. Se for verdade, ele executa e ele vai pular todos os outros. Ele não tem chance de executar os outros ifs. Aí se não for verdade, ele vai verificando cada elif. Se um dos elif for verdade, ele vai executar eles e vai pular os outros. Vai executar o que for verdade. Aí, um bloco só, né? Isso, aí fica num bloco só. Porque se a gente usar vários ifs, ele vai entender que são vários blocos diferentes e que não tem problema executar mais de um. Eu ia ficar repetindo a mesma pergunta. Então, se você, tipo... É que é um negócio meio raro, assim, tanto que eu não tenho nenhum exemplo pra pensar. Só aconteceu comigo uma vez. Mas se você tiver um if que pode... Tipo, o if é pra mesma coisa, porém tem chance de dois ifs acionar, mesmo sendo coisa diferente, você só quer que um acione, aí é bom usar o elif. Que em outras linguagens de programação é else if. Mas aí é isso aí. Tipo, eu nem lembro se o Maurício passou. Se ele passou, eu tenho que ver depois pra pegar um exemplo assim melhor pra explicar. Mas é basicamente isso. Ele falou sobre o bloco do if e falou que dá pra atacar if dentro de if. Aliás, o elif ele também recebe parâmetro, né? Recebe condição como o if mesmo. Só o else que não recebe. Só o else que não recebe? O else não recebe, porque tipo, o else ele executa quando Ele nenhum... faz o contrário da condição do if, né? Então, tipo, ele vai executar caso nenhuma das condições do bloco seja verdade. Se nenhuma for verdade, ele vai falar, ferrou, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí cai no else. Mas isso aí, tipo, é que é paia pra explicar o elif porque não... É um negócio meio que raro, tipo, o certo é você escrever, tipo, blocos em condições, mas tipo, o porquê eu tenho que fazer isso, tem o porquê, porque tem uma chance daquilo que eu falei acontecer, de você acionar mais de um if, só que é um negócio complicado, tipo, é raro de acontecer. Só se você tiver, assim, um código mais complexo, aí rola isso. Só aconteceu comigo uma vez esse bagulho e eu lembro que eu casquei muito pra entender. Tanto que, tipo, eu descobri como é que a diferença entre else e if, né, que é o elif do Python, eu descobri qual era a diferença entre usar if e o elif. Na marra, eu descobri literalmente na marra, porque eu não sabia antes. Mas é isso aí. Então, resumidamente, essa é a aula dele. Foi if, a aula toda. E é isso aí. Alguma dúvida? Pô, isso ainda não, porque foi o que a gente discutiu na última aula, pô. Eu já tava com isso endireitado na cabeça. Mas esse negócio aí, que o else ele nunca vai receber nenhum parâmetro. Isso, porque o else é basicamente A última opção. a última opção. Se uma condição for verdadeira, por exemplo, o if ele é verdadeiro, o código não vai executar o elif nem o else. Por quê? Porque já tem uma condição verdadeira naquele bloco. Se o if for verdadeiro e o elif... se o if for falso e algum dos elifs for verdadeiro, aquele elif que for verdadeiro vai ser acionado
e os outros, junto com o else, não vão ser pulados, no caso, não vai ser acionado. E se nenhuma condição do bloco for verdadeira, nenhum if, nem elif, aí sim o else é acionado como meio que contramedida, basicamente. Tipo, Então, casa caiu. Ele não tem condição, mas ele executa uma função. Isso. Ele é basicamente, tipo, Ele puxa- todos os puxa outros. alguma coisa. Por exemplo, if alguma coisa específica, aí ele faz print, sei lá. Aí, o que o else é? O else nada mais é que é basicamente se a gente passasse um parâmetro para ele de todas as outras possibilidades, menos a do if. Aí ele faz. Só que a gente não coloca nada. Ele automaticamente subentende. Que é tudo menos isso aqui. Porque se for isso aqui, ele já aciona aqui. Se não, se for qualquer outra coisa, aí ele cai no else. Então ele é meio que uma contramedida mesmo. Suave, entendi. Está claro, né? Muito obrigado. De boa. Porque, tipo, imagina só se a gente quer fazer um verificador de... Deixa eu pensar. É que ele não passou, mano, eu tô cabreiro que o Maurício ainda não passou nenhum tipo de operação aritmética, porque na programação... Próxima aula, pô. Então, na programação a gente tem 5 operadores aritméticos, não são 4, são 5. E eu tô cabreiro com isso, porque, tipo, ele podia até ensinar a gente a fazer um verificador de número ímpar e par. Ah, mas só fazer dividir por 2, né? É, Se o mod for 0 é papo. exatamente, o mod. Só que, tipo, a molecada acho que nem conhece o mod. Tipo, quem não programa não... O Garcia mostrou pô, no Haskell, pô. Mostrou? Mostrou mod 7, já ter fez por lá. Ah, é. Foi Pode pá. na segunda aula, eu acho. Ele fez isso. Mas eu não sei se o pessoal lembra. Exatamente. Eu particularmente não lembro disso. Aí, ó. Tá Então. vendo? É basicamente a diferença de uma divisão na programação e o mod é, resumidamente, a divisão ela retorna o valor decimal. Tipo, se você divide. Vou jogar qualquer coisa aqui no print. Ele retorna o inteiro. Tipo assim, você dividiu 3 por 2. Aí, ó. 2, não sobra 1. Quando você vai fazer a divisão. Então, ele retorna esse número 1. Entendeu? Aí quer dizer o quê? Se ele retornou 1, quer dizer que ele não é divisível por 2. Então, logo ele é um número ímpar. Ó, eu fiz aqui um exemplo. O que acontece? Fiz primeiro 10 dividido por 3. Aí o que acontece? Ele dá o número quebrado, 3,33333 e vai embora. Se eu fizer com mod, é como se a gente estivesse fazendo a divisão na mão, assim, no papel mesmo, que sempre tem aquele restinho embaixo. Aí ele dá 1. Porque... O resultado dele é o resto dessa conta de Isso, divisão. uma divisão inteira. Então, tipo... O restante o nome, né? Dessa parte. Isso, é o restante. Então, tipo, 10 dividido por 3 seria mais ou menos o que? Seria... 1. Sim, só que pensando assim, tipo... 3,33. Seria uma quantidade para um lado, uma quantidade para o outro e ficaria 1 no meio. Porque não tem como dividir mais que aquilo, de uma forma inteira. Saquei. Aí é basicamente isso. Aí tipo, a gente utiliza muito o mod, que é o nome desse operador de porcentagem, para verificar se um número é par. Porque se ele for par, a gente faz ele dividido por 2 e ele é obrigado a dar 0. Porque não tem como não dividir igualmente um número par por 2. Por exemplo, 10 dividido por 2, ele dá um número exato inteiro. Então ele vai retornar 0. Ele retorna 0, logo ele é par. E é por isso que utilizam o operador mod. Aí tipo... Aí fico meio cabreiro, né? Porque tipo, pô, aritmética acho que foi a primeira coisa que eu aprendi. Ele vai ensinar, mano, relaxa. Que eu acho bastante importante. Ele falou de alguma coisa de formatação, de string? O mesmo ele falou, né? De casa Mas ele decimal. falou isso em outras aulas, se eu não me engano. Não, pô, eu tava perguntando na aula retrasada pra ele como é que formatava lá pra deixar tipo 2 números depois da casa, da vírgula, tá ligado? Ele falou que ia falar e não falou. Aí eu tava perguntando se ele falou nessa última aula. É 2 pontos F, né? Alguma coisa assim que faz a formatação. Nem lembro. Eu lembro que tinha esse F aqui. Deixa eu ver aqui no... Pô, vou ter que ver o vídeo do Guanabara. Ver aqui no
Python. Como é que faz? Porque, tipo, nesse slide aqui, ele não tem formatando não, pô. No slide que ele passou aqui, né? Tá tipo inteiro os negócios, né? É, dá pra fazer com... Calma aí. Número... Tá, F... Acho que eu entendi. É ponto 2F, isso aí. Isso. Que aí você, o 2 é a quantidade de casas decimais, tá ligado? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. A chave... Número 2.2F. Então é chave... Aí 2.2F. Isso aí. Não, tá errado isso aqui. Tem alguma coisa aí. Ah, era o 2. Acho que é isso aqui, deixa eu ver. É. Então basicamente a gente coloca pra formatar o número com casas decimais, né? A quantidade de casas decimais que a gente quer. A gente coloca esse F no início da string. Eu acredito que seja falando que é um float, basicamente. Eu acho que precisa desse F. Precisa, porque se tirar ele vai executar isso aqui, ó. É pra ele identificar o último também, né? Não, se a gente não coloca o F, ele vai achar que é uma string, então tipo, ele vai imprimir junto as chaves e as outras coisas. Quando a gente coloca esse F aqui antes do primeiras aspas, ele vai saber que aqui dentro dessa string tem uma coisa que ele precisa trabalhar, que tá dentro das chaves. Eu acho que é Mas aí- interpolação o nome. Isso se aplica só a esse Não, pô, negócio? não precisa não, cara. Como é se liga esse aqui, ó. Aqui no chat acabei de achar um código. Um código aqui pra mim. Ou posso mandar foto também, né? Mais fácil. Tá falando desse F no começo do print? Então eu entrei aqui. Dá pra fazer sem, dá pra fazer com função. Só que... School. Cadê? Onde que eu mandou a foto? Só tá achando bem como não. Só Ah, uma mensagem. Tinha mensagem que escreveu, então, peraí. Olha esse código aqui, ó. ATXT. Uau. Caralho, velho. Não codiei tanto, velho. O corretor, velho. Que tá em inglês. Aí manda. Bota 2 pontos. Isso aqui que eu usei, esse F, é o que ele passou na aula. Deve ter outras formas até mais fáceis de fazer. O F ele vem no final do plano 2. Não, tem dois F, cara. Tem um F que vem depois antes de fechar a chave, e tem um F que vem no começo da string. Eu queria mandar uma foto, velho. Infelizmente não consigo. Corrigir e digitar aqui. Esse é assim que ele fica formatado, tá ligado? Que aí ele fica em 2 casas decimais. Ah, E se entendi. Aí se você tirar tira o 2.f e dá só bota 2.f, ele vai ficar tipo com várias casas decimais. Entendi. Eu vi esse ponto format aí. Só que tipo, aí eu tô passando aqui o que ele passou na aula, tá ligado? Então, é que eu tava vendo isso daí, né? Eu tô ligado que dava pra formatar. Aí tipo, o que ele passou na aula foi isso aqui. A gente coloca um F no começo do... Antes do... Qual é o nome desse treco? Eu sempre esqueço. Aspas duplas. A gente coloca o F, que é como se fosse avisando que aquilo ali vai ter um item que ele vai ter que transformar para float. Aí a gente coloca as chaves no lugar que a gente vai utilizar. A gente coloca as chaves, a gente coloca a variável ou o número direto. Se eu quiser colocar 10 aqui vai funcionar. Mas eu vou deixar aqui a variável número. Aí eu coloco 2 ponto e a quantidade de casas decimais que eu quero. Sim. Aí no final eu coloco o F para finalizar, basicamente.
Aí quando eu rodo, É que não tinha esse Parece. F no começo, eu não tinha visto com esse F do começo. aqui ele passou, tem esse F aqui, porque tipo, se eu tirar, ele vai executar como uma string inteira. Entendi. Aí precisa desse F aí. Mas acho isso aí, né? Acho que é só isso. Deixa eu até mostrar aqui, ó, um exemplo colocando 2. Um monte de número. Ó, 2.91. Isso é, estoura. Isso não. É 2.2. Aí ele fixa. Agora, tipo, nesse daqui, ó, The Price, ele substituiu as chaves pelo número do ponto format, do código que eu mandei. Então, eu achei. Eu acho que, tipo. Eu não conheço essa expressão aí, deve ser alguma coisa mais do Python mesmo. Porque, tipo, Então, ele tá tratando de uma forma diferente. Tipo, não tem ali um número que ele tá. então, as chaves eu sei que ele substitui pela variável, tá ligado? Que você puxa. É como se fosse um parâmetro. Sim. É como se fosse um objeto. Deixa eu testar até isso aqui. Isso aqui é meio estranho. Quer ver? Mano, esse código, velho. Ah, então, ele tá tratando a string como se fosse uma função. Tipo, ele tá passando o 45 como se fosse um argumento. Ele substitui nisso daí. É, então. Isso eu tô ligado, quer ver? Ah, entendi. Essa função aqui, ó, ela substitui as chaves. Tá, entendi. O ponto format. Formatado. É um pouco estranho, mas compreensível. Eu entrei aqui no site do mundo, W3 School, né? Que é o coisa. É referência, isso aí. Muita Dá pra, documentação. Eu vi aqui que dá pra formatar de forma octal, velho. Nem sei o que é isso. Tá foi. É 2.0 em vez de 2.0. Isso aí. Mas isso aqui é. Acho perigoso. Perigoso não, tipo. Acho melhor deixar pra mais tarde. Deixar o que ele tá passando na aula mesmo, porque se ele pega alguém usando assim alguma coisa nova, ele fica meio invocado. Ele é bravinho, mano. Ele é bravinho. É suave. Mas é isso aí. Esse negócio do F na frente eu vou anotar. Como é que é mesmo, mano? Escreve aí de novo pra mim pra eu tirar um print. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Obrigado, tirei. Nada. Bom, acho que é isso aí. Alguém tem uma dúvida? Não, mano, o que eu queria saber sobre o deformar já me ajudou. Tô feliz. Então tá, nice. É isso, molecada. Valeu aí pelo sábado. Valeu. Boa noite aí, valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.